Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem dessa manhã tem como tema Atacando a Ira. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Repetindo, Efésios 4, versículos 26 a 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol contra a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós sabemos que o mundo é um lugar cheio de ira. Ira no trânsito, no estacionamento, no corredor, no shopping, nas filas, etc. O que faz a ira ser tão difícil de entender e tão perigosa é que ela se inflama de repente, com muito poder e muitas vezes de forma irracional. Ela não pensa no futuro nem na segurança pessoal. Temos de lutar contra o pavio curto. Mas é possível usar a ira de uma forma positiva? A Bíblia não oferece nenhuma opção para ninguém agir com ira. Há muitas condenações bíblicas da ira. Gálatas 5:20 menciona manifestações da ira como obras da carne. Provérbios 29:11 diz: O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19-20, acrescenta: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E ainda temos o Salmo 37, versículo 8, que orienta: Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Mas nós sabemos que Jesus expressou ira em mais de uma ocasião. A mais famosa foi o encontro dos cambistas no templo. Jesus foi ao templo de Deus e encontrou um próspero negócio funcionando: a venda de ovelhas e bois, o câmbio de moedas e o surgimento de fortunas. Jesus fez um chicote de cordas e começou a expulsar os fornecedores do comércio do sacrifício. Não bastando isso, virou as mesas e jogou todo o dinheiro no chão. Você pode conferir essa passagem no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 14 a 15. Os cambistas estavam praticando uma espécie de extorsão religiosa. O templo era o único lugar onde as pessoas podiam ir e adorar a Deus nos dias mais santos, e lá elas deviam levar sacrifícios. Traziam o melhor dos seus rebanhos, as suas ovelhas mais puras, que eram rejeitadas pela inspeção dos sacerdotes. É óbvio que os sacerdotes tinham um acordo com os homens das mesas de câmbio, que por acaso tinham animais aceitáveis, como garantia de passar na inspeção. Os preços eram como os dos cambistas que hoje agem em diversos lugares. Por exemplo, os estádios de futebol, cobrando preços astronômicos por falta de concorrência e controle. Desse modo, as pessoas vinham adorar a Deus e eram trapaceadas institucionalmente. Mas havia mais motivo para aumentar a ira de Jesus. Os mercadores haviam estabelecido um mercado no átrio dos gentios. Esse átrio era o pátio externo do templo, o único lugar disponível para os não-judeus adorarem. Os mercadores fizeram pouco caso disso. Encheram o átrio de bagagem e suprimentos para o seu negócio, e os gentios não tinham outro lugar para ir. E Jesus, sabendo que viera buscar e salvar os perdidos, os gentios inclusive, não poderia aceitar uma coisa dessas,
de forma alguma. Mas o que chamou a atenção na ira de Jesus? Na verdade, foi o objeto da ira. Jesus não estava irado por causa de injustiças contra ele. Sua ira era justa, voltada para a injustiça contra as pessoas e contra Deus. Não era por ele mesmo, mas por Deus. Muitas vezes nós temos raiva por questões nossas e pouquíssimas pela de Deus. A ira justa não se preocupa com nós mesmos, é sempre a renúncia do ego. Jesus teve uma reação calculada à injustiça que viu. Não foi um acesso de cólera incontrolável, mas, na verdade, uma ação redentora. Há outro exemplo esclarecedor da ira de Jesus. Um dia, um homem com a mão atrofiada foi trazido até ele. Imediatamente, Jesus foi tomado de compaixão e curou o homem na hora. Mas isso gerou controvérsia porque era sábado e isso seria violação dos mandamentos. Marcos 3, versículo 5, conta que Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Estava frustrado porque as pessoas não entendiam do que tratavam as leis dos hebreus. Não entendiam a compaixão nem o amor redentor, que era mais importante que as letras da lei hebraica. Não compreendiam quem Jesus era. Por isso, ele se irou, ira justa. Mas a ira errada é abominação. Chegamos agora ao outro lado da ira, o tipo a que Paulo se refere em Efésios 4 e mais especificamente no versículo 31. Este é o tipo de ira que não podemos ter: amargura, ressentimento, raiva, blasfêmia e língua venenosa. Então, eu digo a você, não alimente a ira. A ira é nociva. Ela se transforma num veneno que acaba matando o espírito. Hebreus 12, versículo 15. Adverte-nos para sermos jardineiros cuidadosos. Não devemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar e causar problema, poluindo o jardim dos relacionamentos. Não anseie a ira. O principal processo na fabricação da ira é o ensaio. Passamos e repassamos o que alguém disse. Começamos a achar novos significados naquilo que ouvimos. Aumentamos algo que nem nos incomodou tanto na hora, mas alimentamos o fogo até que as chamas fiquem altas. O ensaio da ira é algo perigoso. Não converse sobre a ira. Não deixe que a ira seja promotora da ira. Efésios 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Não deixe nenhum comentário infame sair da sua boca. Em vez de ofender as pessoas, podemos gastar o mesmo tempo edificando-as, usando a língua como um manancial de graça, porque esta é uma das marcas do cristão. Precisamos ter em mente que a convivência é contagiosa. Se você anda na companhia de pessoas sarcásticas, mais cedo ou mais tarde, essa característica o contaminará. É o que diz Provérbios 22, versículos 24 a 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não extravase a ira. Em Provérbios 19, 11 está escrito: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira pecaminosa não é repreender, mas ser condescendente com ataques de raiva.
reverta a sua ira. Se alguém lhe fizer mal de alguma maneira, veja o que acontece quando você paga o mal com o bem. A vergonha da pessoa se torna visível. Não participamos da ira mundana, mas venhamos demonstrar muita gentileza, ternura e o perdão. Dessa forma, toda a ira vai ser dissolvida pelo poder da graça divina. Graça não é um comportamento natural, mas é sobrenatural. Ser capaz de se resignar a todo mal e a toda perseguição que o mundo pratica e reagir com dose dupla de amor e compaixão é evidência clara de Deus. A ira pode receber um ponto final. Fazemos isso quando a invertemos e entregamos a Deus. O Senhor Jesus, quando foi colocado na cruz, anulou o mal. Ele o tomou todo no seu corpo dolorido e fez uma oração de perdão, dizendo: eles não sabem o que fazem. E não é isso que acontece na maioria das vezes que nos fazem mal? As pessoas não sabem o que fazem. Quando Jesus escolheu esta reação, o maior milagre do mundo aconteceu. O pecado não foi ignorado, foi cortado. A morte foi destruída, foi quebrada a longa corrente do mal desde a criação. E mais, estabeleceu-se um novo padrão. Nós, você e eu, devemos viver por esse padrão. Bem por mal, bênção por maldição, compaixão por agressão. No dia em que agirmos assim, começarão os milagres e ficaremos livres da prisão que nos impusemos e garantiremos a liberdade de viver em paz e em alegria. E eu te pergunto, você está irado? Então, neste momento, entregue a sua ira a Deus. E nós vamos poder depois desfrutar da plenitude e da bênção de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor porque muitas vezes ficamos irados até por coisas tão pequenas. Mas nós queremos aprender de Ti, Pai, como dominar esta ira, para que não venhamos ser como o mundo é, para que não venhamos pecar, mas venhamos entender que não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, como o Senhor sempre nos mostrou na sua palavra. Não deixe sair da nossa boca palavras torpes, que nós não venhamos ofender as pessoas e que nós venhamos ter sabedoria, paciência, longanimidade, que nós venhamos reverter o mal que alguém nos desejou, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que nós venhamos ter força e coragem para perdoar, porque as pessoas que assim agem não sabem o que fazem, como não souberam aquelas pessoas que colocaram o teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nesta manhã, que nós possamos tirar o fardo e o peso da ira e que venhamos trocar pela graça, que venhamos trocar pelo amor, o amor que devemos ter em relação ao nosso próximo. Por isso, nesta manhã, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você quiser falar conosco, você poderá enviar a sua mensagem pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Eu desejo que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você.
E também gostaria que você nos acompanhasse no seguinte canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, ou então na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus.